E aí, galerinha, tudo bem? Olha, hoje eu quero conversar com você sobre as vanguardas europeias. De forma condensada, de forma objetiva, sem enrolação, vamos trabalhar aqui as principais temáticas das vanguardas europeias para que você entenda bem o que foi isso, tá? Bom, primeiro é preciso entender que essas vanguardas europeias, não é, surgem, obviamente, na Europa no final do século XIX. É bom lembrar que o nome vanguarda vem do francês avant-garde, que é uma expressão que significa à frente. Então, a gente já imagina que as vanguardas estavam à frente de alguma coisa. E à frente de quê? Do seu próprio tempo, né? Era um conjunto de jovens que queriam a arte, mas a arte bem diferente daquilo que existia até então. Eles se propõem a mudar radicalmente o conceito artístico que vingava até o final do século XIX. E vai envolver várias correntes artísticas ao longo do final do século XIX e início do século XX. Tanto é que as vanguardas europeias acabaram influenciando decisivamente um movimento que todo mundo conhece aqui do Brasil, que foi o movimento modernista, tá certo? Ora, quais são as principais vanguardas europeias? O que é que você tem que saber? Você tem que conhecer as características do cubismo de Pablo Picasso, você tem que conhecer o expressionismo, o impressionismo. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada corrente dessa, sobre as vanguardas europeias. Então a primeira coisa que você já sabe agora é que foi um movimento artístico do final do século XIX, começo do século XX, né? Esses artistas pintaram de forma diferente, trouxeram uma arte diferente, foram influenciados, muitas vezes no mesmo artista você pode ver características de vanguardas diferentes, embora didaticamente cada um seja enquadrado basicamente num estilo, tá certo? Bom, eu quero começar conversando com você sobre o expressionismo. Lembra do próprio nome, o nome é autoexplicativo, é a expressão do eu. É a coisa que vem de dentro para fora. Então, o que ocorre? No expressionismo, nós temos a expressão do indivíduo, do eu. Por isso que o expressionismo vai ser marcado pelo sentimento de quê? De angústia, de desolação, de solidão, coisas que estão muito ali ligadas ao início do século XX, tá certo? Lembra que logo no início do século XX nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e todos os anos que antecederam essa guerra foram anos difíceis. Olha só, a explosão da estética expressionista começou na Alemanha, contemporaneamente ao futurismo. O futurismo é de lá de 1909, né, com o Manifesto do Marinetti. Em Berlim, em 1912, a Livraria e Galeria de Arte Darren Sturm reúne os trabalhos de alguns pintores chamados expressionistas. Era a arte da expressão do eu subjetivo. Lembra, é o que sai, expressionismo, movimento para fora. Era o contrário do impressionismo. No impressionismo, nós tínhamos a observação daquilo que estava do lado de fora. No expressionismo, é a expressão do indivíduo. Ora, os temas mais explorados do expressionismo. Nós vamos ter o sexo, visto por uma nova ótica moral, uma crítica à sociedade, uma simpatia pelos miseráveis e pelos injustiçados, também vai aparecer, não é, na estética expressionista, ok? Ora, o expressionismo compreende basicamente o quê? A deformação da realidade para expressar de forma subjetiva a natureza e o ser humano, dando primazia à expressão de sentimentos em relação à simples descrição da realidade. Temáticas como a solidão e a miséria. Também reflexo da angústia e da ansiedade que dominavam os círculos artísticos e intelectuais da Alemanha durante os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, é um ambiente de pessimismo, onde nós vamos de solidão, onde nós vamos encontrar o expressionismo. Vamos analisar agora duas obras expressionistas para você entender essa vanguarda europeia. Bom, a primeira, claro, tinha que ser O Grito, do norueguês Edvard Munch, né? É uma obra de 1893, portanto, final do século XIX. Observe que essa obra apresenta uma figura andrógina, ou seja,
de sexo indeterminado, você não tem como designar ali se é um homem ou uma mulher, tá? E que mostra uma angústia, um desespero existencial muito grande. Essa obra é tão famosa que ela ganhou um status de ícone cultural, né? Talvez até proporcional à Mona Lisa mesmo, do Leonardo da Vinci, tá? É bem representativa justamente por isso, porque nós temos aí uma ideia de desespero, de alguém que perdeu as esperanças, não é? Ou seja, uma expressão do indivíduo. Então, O Grito, de Edvard Munch, é uma obra, de fato, bem exemplificativa do expressionismo, essa obra deste norueguês. Vamos conhecer uma outra obra famosa do expressionismo. Aí você está vendo o quadro também de 1893, um quadro chamado Puberdade. É uma obra pintada a óleo, também do norueguês Edvard Munch, né? Representa um dos momentos mais importantes da vida das mulheres, que é aquele momento em que ela deixa de ser criança e passa a ser mulher, né? A gente pode ver no quadro aí uma adolescente nua, mostrando um corpo ainda infantil. Observe que ela não tem seios desenvolvidos, por exemplo, não é? Os braços magros aí cruzados sobre a região vaginal e como se tentasse esconder os seus medos, as suas apreensões, aquele momento de fato que antigamente pelo menos era muito difícil para a menina que está se tornando mulher, não é? Então o quadro de certa maneira revela essas incertezas que surgem na fase da vida da mulher, expressando os temores, as ansiedades, as mudanças corporais que ocorrem nesse período da puberdade, tá bem? Bom, a gente agora vai passar para uma segunda vanguarda europeia, o impressionismo, para você não confundir os nomes. Então a gente viu o expressionismo, vamos dar uma olhadinha agora no impressionismo, entender o que é e analisar algumas obras impressionistas.